Se você tiver afim de uma história de gay triste, não é isso que você vai encontrar aqui. Tá mais pra uma história de um canceriano chato. Oi, eu sou o Tom e hoje eu vou conversar com vocês sobre História é Tudo Que Me Deixou, do Adam Silveira. História é Tudo Que Me Deixou, do Adam Silveira, conta a história de um cara que está tentando superar a morte de um ex. Ao menos é isso que ele quer que a gente pense, porque não é isso que acontece. Vamos lá. O livro começa, no primeiro capítulo, com o nosso protagonista indo no velório de um cara que morreu. A gente já sabe que esse cara que morreu é o ex-namorado, e que inclusive o atual dele, né, que agora é viúvo, também tá lá nesse enterro. Então assim, vamos lá. Esse livro tinha tudo para ser bom. E ele falhou miseravelmente em tudo que ele se propôs. Tudo que ele se propôs. Sem exceção. E não dá mesmo. E piora, e piora. Eu fui incapaz de dar um sorriso durante o filme. Até as partes que dá para se aproveitar, para se tirar algum proveito, no final não valem a pena. É simples. Quando você tá indo ler uma história dessa, né, que é para lidar com luto, você pensa que essa pessoa vai lidar com o luto. Se ela vai superar ou não, é outra coisa. Mas você vai ver ela lidando com o luto. E eu tenho 2 filmes ótimos para indicar para vocês sobre isso. O primeiro é Manchester by the Sea, que é a história de um pai que perde a família num incêndio, tragédia. Então assim, ele tem que continuar vivendo. Ele vai ao longo do filme, né, descobrindo e lidando com isso, vendo que a vida vai acontecer independente de como ele tá, de como a dor dele é grande, e que ele vai ter que continuar vivendo também. É um filme muito bonito, triste, mas é muito bonito. E nessa mesma pegada tem a Ghost Story, que trata sobre o mesmo tema, só que de uma forma diferente. É um fantasma, o filme já começa com um cara morto, já como fantasma, assombrando a casa da ex-namorada. Ele morreu enquanto eles namoravam, estavam juntos. Mas ele morreu e ele só voltou como fantasma. Não que ele fique lá assombrando como uma história de terror, mas ele tá lá assombrando a casa, vendo quão mal a namorada dele tá, e depois ele vai começar a ver ela superando esse luto. Só que o luto dele, ele não supera. Mas ele tá lidando com isso a forma dele, né? A forma que um fantasma lidar. Se é que fantasma existe. Tá com a cabeça quebrada. Então são 2 filmes muito bons sobre essas histórias de lutos. E aí você vai ler esse livro e ele é um fracasso monumental em tudo isso. Porque ele é pra ser uma história sobre luto. Mas no final das contas, ele não é. O protagonista perdeu o ex-namorado e ele fica, ao longo do livro, conversando com esse ex-namorado. Que loucura! Como assim conversando? O livro é sobrenatural? Não. Mas se você já passou por um término de namoro, por uma perda, é normal que você fique imaginando diálogos com essa pessoa, sentindo falta, pensando nela enquanto está em lugares. É normal, isso acontece, é uma perda muito abrupta. E ele faz isso. Ok, até aí tudo bem. Só que aí chega no final do livro, final mesmo, 3 últimas páginas, e ele fala: tô indo pra psicóloga e tô tendo que começar a acreditar e aceitar de que você realmente morreu. É de uma Rivotril frontal. Deus do céu. Frontal com Rivotril. Olha, a gente vai passar 300 páginas, mais de 300 páginas, vendo esse viado se lamentar por um macho que ele acredita que tá vivo, mesmo que no primeiro capítulo o livro comece com ele indo ao velório desse macho que morreu, do defunto. Deus o tenha. Morreu. Desculpa. E olha que ele tá indo pra esse velório e ele encontra um amigo dele, né? Porque eles eram um trio, só que desse trio saiu um casal, né? Beleza. Só que ele já tá afastado desse amigo. Por quê?
No início ele não fala, mas ao longo do livro ele vai contando, né, a história de como eles se conheceram e tal, começaram a namorar e terminaram, né? Mas em determinado momento, era um trio e virou o casal e um amigo, só que aí terminou o casal, o cara, né, que morreu já, foi para outro estado fazer faculdade e já começou um outro namoro. Então, para se vingar, o protagonista faz o quê? Começa a dar uns pegas nesse terceiro amigo. Rivotril. Vou confessar que essa foi uma parte que, quando eu tava lendo, eu gritei, literalmente. Eu tava no chão, assim, lendo, porque eu não esperava. Rivotril. Até então era um amigo hétero, né? Mas... Rivotril. Ah, nesse velório, sabe quem mais ele encontra? O atual do defunto. Quer dizer, agora é viúvo, né? Beleza. Mais pra frente, só pra vocês saberem, ele também vai pegar o viúvo. Frontal. Eles se aproximam porque ele quer, tipo, reviver ou pensar, saber como foram os últimos dias, as últimas horas do viado lá, as últimas horas do defunto lá com o ex dele, né? Com o viúvo. Enfim. Por quê? Por quê? E, cara, eu fui lendo o tempo todo pensando, essas bichas vão se pegar? Dito e feito, se pegaram. Com Rivotril. Todos os viados que aparecem no livro, ele foi lá e pegou. Ele deve ser uma gay de calcinha. Loba, né, meus amores? Loba. Rivotril. Frontal. Porém, uma loba esquizofrênica, louca, e eu acho que se for canceriana, eu não ia ficar surpreso, não. Por quê? Como ao longo do livro ele está constantemente se lamentando sobre o quanto ele está sofrendo com essa perda, e o livro é uma lamentação terrível, terrível, menino, como ele fica lá dizendo o quanto ele está sofrendo. São 300 páginas dele sofrendo do começo ao fim. E aí, no final, a gente descobre que ele não tá nem perto de superar. Ele tá começando a aceitar que o cara morreu. Só isso. Minha filha, que pena de você. Louca! Quer dizer, o livro ele começa num lugar e não vai pra lugar nenhum. Ele continua no mesmo lugar onde ele começou. E é um acúmulo de nadas sobre nadas. Não tem desenvolvimento de personagem, de história, não. Ele tá revivendo o passado e ficando louco. Completamente louco. Mas chato, continua muito chato. Porra, o viado fica se lamentando. Gente, todo mundo tem problema. Mas ele fica o tempo todo falando quando ele tá sofrendo, quando a minha vida é chata, como a vida é ruim. Ah, você é uma chata, meu filho. Todo mundo vai se afastar de você na vida real. No livro, não. Todo mundo fica lá tentando dar apoio e se aproximar. Quando, na verdade, todo mundo devia ter enfiado ele no psicólogo desde o começo. Pra acalmar, pra apagar, só pra relaxar. Lembra que eu falei, olha, ele vai pegar esse terceiro amigo pra se vingar do ex-defunto, que na época não era defunto, né, que já tava namorando. Olha, tem um momento, já depois que o cara tá morto, que ele vai tentar ficar com ele de novo, e ele solta assim sem querer, eu já tô conversando com o defunto, muito querido defunto, né? E aí o cara só olha assim e fica conversando com ele. Loucura. Ele tem um discurso, ele dá um fora nele, né? Muito merecido, e é uma parte muito boa do livro, muito bem escrita. Acho que a única bem escrita, na verdade. Porque ele fala, cara, eu não quero tomar o lugar do defunto no seu coração, mas eu não quero ficar competindo pela atenção. Você nunca vai superar ele e eu preciso estar com alguém que realmente me queira. Pena que tudo isso vai por água abaixo, porque no final do livro eles ficam juntos. Bosta, tá, gente? Bosta. Porque não faz sentido. Ou seja, ele foi desenvolver uma ideia que até poderia ser bem aproveitada. Pena que ele joga fora para simplesmente fazer um casal no final. Você até pensa, cara, ele tá superando. Só que aí você descobre nas 3 últimas páginas que não. Ele vai começar a aceitar agora que o cara morreu. Ou seja, esse casal não foi parar absolutamente nada. Cara, é tenebroso quanto esse livro é ruim. É um livro que não tem desenvolvimento de personagens, não tem desenvolvimento de histórias. Ele sequer é um livro de memórias, porque ele tá lembrando do jeito dele, como é conveniente para eles. Olha, o livro é narrado em primeira pessoa, e lembra, o narrador nunca é confiável, porque ele tá falando do ponto de vista dele. Do nosso ponto de vista, a gente sempre é muito bom, a gente é muito certo, a gente não comete erros, todo mundo aqui é ruim com a gente. Vai pro inferno, minha filha. É por isso que existem 2 versões da história. Não que o livro precisasse ter, mas é porque o livro não tem nem desenvolvimento.
não chega a lugar nenhum. O livro é muito mal escrito. Ele vai ficar, mais uma vez, vou me repetir. Já falei essa merda uma porção de vezes, daqui a pouco fico torta. O livro inteiro se lamentando sobre absolutamente nada. Por que nada? Porque ele não supera essa porra desse ex. Se bem que não superar é pouco, né? Ele não aceita que o cara morreu, ele acha que o cara tá vivo. Ou seja, será que ele acha que também que vai voltar com o defunto? Necrofilia? Porra, se fosse um livro de terror, eu até aceitava, velho. Botava o sobrenatural. Eu sei que o Adam Silveira só escreve livro de gay triste, história de gay triste. Eu ainda tenho aqui dele Os Dois Morrem no Final e eu pretendo ler. Mas esse, definitivamente, é muito ruim. Se você quer ler, leia por sua conta e risco. Mas de todos os livros que eu não gostei, eu ainda indico para você tirar suas próprias conclusões. Porque às vezes tem a minha percepção, tem assim, eu dizendo, olha, eu conheço as falhas dele, mas pode funcionar para você. Mas esse livro só é ruim. Ele é ruim, ele é muito mal escrito mesmo. Eu conheço você de algum lugar? Conheço? Não? Conheço? Conheço? Não? Conheço? Não conheço? Desculpa. Não. Vou continuar. Desculpa. Vou continuar. Desculpa. Tá, eu posso estar exagerando mal escrito, mas é porque não tem história. Um livro em que o título História é tudo que me deixou não tem história. Enfim, gente, péssimo. Se você gostou desse livro, Que pena de você. faz terapia. Tenho certeza que pode funcionar pra você. Mas gostando ou não gostando, você pode vir aqui discutir comigo nos comentários respeitosamente. Se você quiser descer o nível comigo, eu vou descer o nível com você. Aceito críticas, mas também não fico calado. Porque você sair de uma situação como certo é bom, né? Maravilhoso. Mas você sair como doido, meu amor. E pra continuar me vendo falando mal de livros, e bem também, me segue em todas as redes sociais. No TikTok eu tô sempre postando atualizações das coisas que eu tô lendo, enquanto eu tô lendo, inclusive. E no Instagram também tô postando sempre as minhas leituras. Quem quiser ir no meu Instagram tem um monte de nudes, tá? Vão lá ver. E me sigam em todas as redes sociais pra me engajar e me ajudar. Dá um matinho, ajuda aqui, ó. Manda um pix. Por favor, gente, mande e-mail, mande fax. Ponto de Umbanda. Tá? É isso, meus amores. Um cheiro. Tchau.